RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, este é o RIBcast, o podcast do Registro de Imóveis do Brasil. Eu sou Caroline Ferri, diretora de comunicação do RIB, e hoje vamos conversar sobre as características do modelo de registro de imóveis nacional, além de trazer informações interessantes sobre como esse trabalho é realizado através do mundo. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria te convidar para ouvir os episódios anteriores no Spotify, no Deezer ou no nosso canal do YouTube. Todo dia 21 de cada mês, traremos um novo episódio em comemoração aos 180 anos da nossa atividade, sempre com muitas curiosidades, debates sobre a área imobiliária e detalhes sobre a formação do modelo nacional. Mas vamos dar início à conversa, chamar os nossos convidados que vieram compartilhar seus conhecimentos com a gente sobre o modelo do Registro de Imóveis do Brasil, que é referência quando falamos em segurança, falamos em eficiência e tantas outras coisas. Para iniciar, eu quero cumprimentar a minha amiga, a doutora Bianca Castelar de Faria, que é uma referência nacional, titular do primeiro Registro de Imóveis de Joinville, em Santa Catarina. Em 2022, teve sua tese de doutorado intitulada Análise Constitucional e Econômica do Sistema Registral Imobiliário do Brasil e dos Estados Unidos. Segurança jurídica, eficiência e custo. Ela foi aprovada com louvor. Seja muito bem-vinda, Bianca. Que bom ter você aqui conosco. Ai, Carol, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme, uma alegria estar aqui. Parabéns, tu és uma apresentadora nata. Se não fosse registradora, já saberíamos. E obrigada por tornar o RIB Podcast esse sucesso que é e divulgar a importância, a relevância do registro de imóveis do Brasil. Ai, querida, você sabe que assim, meu sonho era ser jornalista. E aí eu tô realizando aqui com vocês. Então eu tô adorando esse projeto. E é tão legal, porque a gente tá comunicando a história do registro de imóveis, mas também, assim, muita coisa para pessoas da área, né, para os nossos colegas, para os prepostos, para os estudantes, etc. Mas também para um monte de gente que não conhece do nosso sistema. Então é muito legal. E hoje vai ser incrível, tenho certeza. E eu agradeço também a participação de uma outra amiga incrível, Lohane Matuszewski, falei correto, tenho certeza, titular do RI de Palmitau, em São Paulo, e que também se debruçou sobre o tema de comparação dos sistemas registrais na sua recente tese de doutorado, publicada esse ano pela editora Casa do Direito. Obrigada, Lohane, por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, Carol. Seu polonês está em dia, você falou certinho o sobrenome. E, enfim, tenho acompanhado o RIBcast, estou adorando os podcasts, as palestras, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho aí com a história e divulgação do nosso sistema registral. Eu tenho certeza. E para completar esse time de ouro aqui, eu convido o Dr. Marinho Debinski Kern, que é oficial do 2º Registro de Imóveis de Jundiaí, em São Paulo, doutor em Direito Civil pela USP e autor da obra que já é um clássico, Princípios do Registro de Imóveis Brasileiro. Marinho, que bom te ver aqui com a gente. Olá, Carol, muito obrigado. Espero poder contribuir muito aqui para os nossos ouvintes do RIBcast e dizer assim, agradecer profundamente esse convite e dizer da minha honra realmente de estar aqui cercado só por pessoas que são grandes referências aí na área do direito registral nacional. Muito obrigado. Que ótimo, obrigada. Gente, vamos começar. Hoje a gente tem muita coisa para falar e é um bate-papo, mas assim, tem muito conteúdo mesmo. E vamos começar falando o seguinte: o nosso modelo de registro de imóveis, ele é reconhecido mundialmente por oferecer segurança, autenticidade e eficácia nos negócios jurídicos. Nós sabemos que nós somos referência mundial aí. Fomos copiados por alguns outros países. Além disso, o próprio relatório do Doing Business de 2020, que tem suas questões, a gente sabe, mas apontou que o custo de transação de propriedade no país era menor do que a média da América Latina. E sem falar no prazo, que já era próximo dos praticados pelas maiores economias do mundo, prazo de registro, e agora, pós 14.382, nem se fale, né? Se a gente for no próximo relatório aí, no que vier a suceder do Doing Business, eu tenho certeza que nós teremos um ranking muito mais honroso. E o que eu gostaria que fosse detalhado aqui para os nossos ouvintes é o seguinte:
Dentro da principiologia e ontologia sistêmica, sem juridiquês, tá? As bases do nosso sistema de registro de imóveis, o que nos dá estrutura e forma, o que a gente pode destacar como princípios e como modelos influenciadores no nosso sistema nacional? Marinho, você que já é a referência em princípios, como eu te disse, você pode começar comentando para a gente? Com certeza. O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é que o nosso sistema ele não começou ele não começou pronto como ele é hoje. Ele passou por uma longa evolução na qual diversas modificações foram feitas para adaptar ele melhor ao mercado e às próprias necessidades sociais. Então nós temos vários princípios, não seria possível a gente tratar absolutamente de todos, mas o que é importante é a gente compreender qual é a espinha dorsal desse nosso sistema registral e que é o que efetivamente faz com que o nosso sistema produza essa segurança jurídica esperada. Então, o primeiro ponto nosso sistema é um sistema de folio real, ou seja, um sistema que se estrutura a partir da descrição do imóvel e todas as operações, fatos e atos jurídicos relacionados a esse imóvel são lançados numa matrícula, numa ficha, de maneira que uma simples consulta dessa ficha me permite visualizar tudo o que ocorreu em relação a esse imóvel. Então, um princípio fundamental e que estrutura esse sistema de folio real é o princípio da unitariedade matricial. Para cada imóvel vai haver uma matrícula e para cada matrícula somente um imóvel. Então, não posso ter várias matrículas para o mesmo imóvel e não posso ter um imóvel único subdividido em várias matrículas, salvo algumas exceções, evidentemente. Outro ponto que é fundamental e que ele vem desde o início do nosso sistema registral é o ponto do princípio da legalidade, ou seja, o oficial de registro de imóveis, ele tem a obrigação, ele tem o dever de analisar o título que é apresentado, o documento, o contrato, a escritura, ou enfim, o título judicial, ele tem a obrigação de analisar esse documento a partir das regras legais, verificar se ele está de acordo com o regramento legal e com isso, se estiver de acordo, ele pode então fazer o registro ou a averbação, mas se estiver em desacordo, ele emite uma devolução, a tão conhecida, temida e muitas vezes odiada, mas e às vezes até incompreendida, a nota devolutiva, na qual ele vai apontar quais são os obstáculos ao registro e qual é a forma de solucioná-lo. Mas esse princípio é muito importante porque ele faz um filtro na entrada de um ato ou fato jurídico, na entrada em relação à matrícula, ele faz esse filtro, permitindo que somente aquilo que está de acordo com a lei seja publicizado no registro imobiliário, o que traz muita segurança, porque as operações que estão lá constando da matrícula, já há uma presunção de que elas foram devidamente analisadas e que elas estão de acordo com o regramento legal. Outros princípios que são muito importantes para garantir que essa legalidade funcione bem é o princípio da continuidade, e isso é curioso porque esse princípio não existia no começo do nosso sistema, ele vai passar a existir por um decreto somente após o Código Civil, o decreto 18.542, de 1928, se não me engano. E aí ele só vai surgir com esse decreto. Anteriormente não havia princípio da continuidade, que para nós é quase impensável, mas era a situação anterior. Esse princípio garante que se uma pessoa aparece num título, num documento, num contrato como outorgante, por exemplo, na compra e venda ou vendedor, ele precisa já figurar previamente no registro de imóveis como o titular desse direito. E isso é importante porque existem hipóteses de aquisição de um imóvel que ocorrem fora do registro, como a aquisição por herança, por exemplo, só pelo fato da morte os herdeiros adquirem. Então a pessoa poderia alegar, nossa, mas eu já adquiri esse direito, mesmo que eu não registrei, eu sou efetivamente proprietário, mas o princípio da continuidade, mesmo assim, vai exigir que essa operação seja previamente registrada, ou seja, ele vai garantir que existe uma cadeia de transmissões que se encaixa um elo no outro perfeitamente. Eu gosto até de usar no cartório sempre o exemplo de um quebra-cabeça. As peças elas têm que estar ajustadas e sim encaixarem. Se houver alguma parte que não encaixou, talvez precise de um ato intermediário que possibilite então esse encaixe perfeito. Esse é o princípio da continuidade. A gente vai ter também o princípio da especialidade, tanto na sua acepção objetiva, ou seja, o imóvel ele deve vir perfeitamente descrito, com todas as suas características, metragens, área, ângulos, etc.
e na sua acepção subjetiva, ou seja, as pessoas precisam estar identificadas nos seus vários dados para evitar homonímia, para evitar insegurança no momento da transmissão. E um outro princípio muito importante é o princípio da prioridade. Então, no direito brasileiro, proprietário não é aquele que comprou primeiro, é aquele que registrou primeiro, evidentemente, e se os dois levaram a registro, é o protocolo, ou seja, o ato de lançar esse título no livro 1, é que vai gerar um direito de prioridade. Aquele que protocolou primeiro tem direito à análise primeiro, e se estiver tudo ok, ou se ele cumprir as exigências no prazo legal, o seu título vai ser devidamente registrado por primeiro, ainda que a venda tenha sido feita no momento posterior. Então, é importante que os nossos ouvintes, aí, se tiverem títulos na gaveta, que corram ao registro de imóveis e já façam aí o seu registro para garantir a sua prioridade. Um outro ponto importante que nós temos no direito brasileiro é o princípio da legitimação registral ou da presunção. Esse princípio, ele não nasce também com o registro de imóveis, ele vai surgir a partir do Código Civil de 1916, que inclusive deu margem a muita controvérsia, qual era o alcance dessa presunção, se relativa ou absoluta, mas à época se entendeu que era uma presunção relativa, ou seja, aquilo que está no registro vale como verdadeiro, quem consta lá como proprietário perante o sistema jurídico o proprietário, salvo a prova em contrário. Então, a pessoa que contesta essa circunstância registral deve provar que ela está inexata ou incorreta de alguma maneira. Existem outros princípios, mas alguns outros são polêmicos, outros colocam como princípio ou não. Então, com esses princípios que eu enumerei aqui, a gente já consegue ter uma ideia geral de como funciona esse nosso sistema. E com relação às origens do nosso sistema, alguns fatos que são curiosos, que são interessantes, nós estamos, o RIBcast, ele está exatamente vindo em torno desses 180 anos do registro de imóveis, que nasceu lá com a Lei Orçamentária 317 de 1843, que no seu artigo 35, previa exatamente a estruturação de um registro de hipotecas. Então, não era ainda nem um registro de imóveis, era um registro de hipotecas visando trazer mais segurança e garantia aos credores hipotecários. E esse registro de hipotecas ele vai ser regulamentado somente em 1846 pelo Decreto 482, momento em que, então, vão se prever aí uma série de regras de competência e como é que seriam feitos esses registros. Mas só se registrava hipotecas, então a gente já vê a falha, quer dizer, a preocupação central não era nem com a garantia da propriedade, e sim com a garantia do crédito. Então, o registro de imóveis ele já nasce muito ligado para atender os interesses necessários do mercado, para efetivamente garantir que os credores possam emprestar dinheiro e, com isso, criar toda uma estrutura para o desenvolvimento do país. Depois, então, em 1864, pela Lei 1237, nós vamos estruturar o registro geral, que aí já passa a ser um protótipo aí de registro de imóveis, embora ele vá sofrer diversas modificações e melhoramentos, especialmente a partir do Código Civil de 1916. A nossa principal influência, certamente, é o direito alemão. O registro de imóveis alemão, ele um registro assim, extremamente sólido, especialmente pela longa tradição que alguns reinos na Alemanha, antes da unificação, já possuíam nessa matéria. Embora ele seja um sistema muito peculiar, a gente não adotou todos as ideias, os conceitos contidos no direito alemão, mesmo hoje ainda não temos todas as mesmas ideias, mas as influências alemãs, especialmente criando o princípio da legalidade, da análise dos títulos, especialmente criando uma presunção em favor do titular registral, e a próprio fólio real são fatores que vêm do direito alemão, que é realmente muito interessante o sistema registral. Acredito que essas são os principais pontos, inclusive ressaltando, nós recebemos influências, mas nós modificamos, nós adaptamos essas regras à nossa realidade. Obrigado. Marinho, você diria que o nosso sistema é eclético misto? É isso mesmo? Ou você daria uma denominação um pouco diferente? Sim, podemos dizer isso, embora tenha havido muita discussão no sentido do nosso sistema ser algum misto em relação ao sistema francês,
e o sistema alemão. Essa afirmação eu não considero ela muito correta, porque o sistema francês trabalha com pressupostos muito diferentes. Ele trabalha com a ideia da consensualidade, o mero contrato transmite o direito real ou a propriedade. O nosso sistema, na verdade, ele vem da base romana, que é a base de título e modo. Durante todo o desenvolvimento do direito romano, não bastava eu ter um título, ou seja, um contrato, por exemplo. Eu precisava de um modo, ou seja, algum outro ato, normalmente externo, que fizesse a efetiva transmissão da propriedade. Então, no direito romano dependia da classe de bens, evidentemente, mas existiam várias hipóteses. E ao fim da evolução do direito romano, o direito justinianeu, era a tradição que efetivamente gerava a transmissão da propriedade, a constituição do direito real, e isso inclusive vigorou no nosso sistema pátrio na época das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. Então nós trouxemos essa base histórica muito forte, essa tradição romana, lusitana, que inclusive foi abandonada em Portugal no século XIX, mas nós mantivemos essa base, e trazendo essa ideia de título e modo, nós aproveitamos alguns elementos, sim, do sistema alemão e algumas necessidades da nossa situação. O curioso é que o sistema alemão, embora haja um título, haja um negócio que eles chamam de negócio obrigacional, ele é um sistema de modo puro, mas é um modo complexo, porque dentro da ideia de modo você tem o acordo de transmissão, que é um negócio jurídico abstrato, cujo conteúdo é basicamente a mutação jurídico-real, ou seja, a constituição da propriedade, a instituição de algum direito real, e você tem a parte do modo, que é o registro. Você tem a Einigung, que é esse acordo de transmissão, e a Eintragung, que é exatamente esse registro, esse assento no livro registral. Então, nós puxamos alguns elementos do direito alemão, mas nós seguimos a nossa tradição romana de título e modo. Sensacional. E é justamente essa dupla fase, né, de formação aí do direito real que eu acredito que também com a conjunção de atores, tendo o notário, né, na formação do título e o registrador na qualificação, que trazem tanta segurança, tanta relevância para o nosso sistema. Mas assim, a gente muito ouve falar que, por exemplo, comparando o sistema do registro de imóveis no Brasil com o americano, com o dos Estados Unidos, que o sistema norte-americano seria mais simples e fácil do que o brasileiro e garantiria da mesma forma. A gente sabe que na prática não é bem assim. Sabemos, entre aspas, né? Sabemos porque obtivemos um conhecimento prévio com pessoas aqui tão sensacionais que buscaram estudar com afinco os sistemas e nos trouxeram essas informações. E Bianca, você aí uma referência que em sua tese de doutorado justamente comparou os dois sistemas. Quais foram as suas conclusões de estudo? Quais as vantagens e desvantagens, sinteticamente, do modelo nacional para o dos Estados Unidos? Perfeito. Bem, primeiro eu queria dizer que aula, né? A gente recebeu do nosso colega Marinho, tanto em relação a princípios quanto em relação à história do direito registral, mas que fantástico a gente ter essa oportunidade de se reunir aqui e aprender tanto. E Carol, é como tu falaste, em geral os críticos ao nosso sistema, né, registral brasileiro, são os mesmos profissionais que elogiam o sistema norte-americano. E, por incrível que pareça, não são pessoas leigas, né? São juristas, são magistrados, são ministros do STJ, do STF, que às vezes chamam o nosso sistema registral de arcaico, de feudal, e aí já vem com um elogio: nossa, quando eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, eu consegui transferir um carro num posto de gasolina. Quando eu fiz não sei o que nos Estados Unidos, eu vi que a transferência da propriedade, né, era muito mais barata. E a gente ouve isso, né, sempre, e é importante que a gente estude melhor esse sistema de referência para a gente conseguir ou concordar com essas críticas ou a gente conseguir combatê-las, né, e de forma justificada.
e incomodada, né, com muitas e muitas críticas ao nosso sistema, seguidas de elogios ao sistema norte-americano. O meu doutorado foi de dupla titulação, em que eu tive a grande oportunidade de residir 4 meses nos Estados Unidos, em Delaware, e lá eu vivi de perto o dia a dia de um registro de imóveis, né? E depois que a gente está lá, a gente fica ainda mais fã do nosso sistema, porque a tese comparou o registro de imóveis do Brasil com o registro de imóveis dos Estados Unidos em relação à segurança jurídica, em relação à eficiência e em relação a custo. E nesses 3 elementos, né, nesses 3 quesitos, nós demos um banho, né? Nós temos um sistema melhor. Em relação à eficiência, a segurança, eu acredito que as maiores diferenças sejam já a presença e a ausência da qualificação registral, né? Como o colega Marinho bem colocou, no sistema norte-americano não tem qualificação registral, então não tem essa análise material do título também, há uma mera análise formal, muito fraca em relação à constituição de direitos. Nós temos profissionais, dependendo do estado norte-americano, ou nomeados profissionais registradores de imóveis. Os registradores de imóveis ou são nomeados pelos governadores ou são eleitos como um vereador aqui, né, no Brasil, de 4 em 4 anos. Então, não necessariamente são profissionais do direito. Então, não sendo profissionais do direito, não existe a qualificação registral, ou vice-versa, a gente não sabe o que ocasionou, né, o outro fator. Nós temos profissionais aqui, notários e registradores, que ingressam na atividade por concurso público, então profissionais extremamente qualificados. A gente sabe o quanto é difícil nós passarmos, né, por todas as fases do nosso concurso e lá ao final com milhares de candidatos sermos aprovados e ingressamos com conhecimento jurídico. Nós temos também no nosso sistema a questão da responsabilização do notário, do registrador, do Estado, enquanto nos Estados Unidos eles têm cláusula constitucional de imunidade de responsabilidade, né, dos condados, dos estados, da União. O usuário, se for prejudicado por algum erro cometido pelo registro de imóveis, não tem de quem cobrar, não tem a quem reclamar. Então, assim, uma grande garantia do nosso sistema. Quanto à eficiência, eu já era fã da nossa certidão, hoje eu sou muito mais fã, né? Essa simples figura da certidão é pouco valorizada ainda pelo brasileiro. A gente poder, numa questão agora de 4 horas, né, pela Lei 14.382, a gente receber assinado eletronicamente toda a vida do imóvel e toda a vida dos titulares de direitos reais desse imóvel é algo elogiável. E nós conseguimos emitir essas certidões em 4 horas, né, trazendo a varredura de toda a trajetória dos titulares e daquela propriedade imobiliária, porque, como o nosso colega falou, nós temos o sistema baseado no folho real, né? Cada imóvel corresponde a uma matrícula, então a pessoa vai lá e fala, olha, eu quero a certidão de inteiro teor da matrícula 50 mil. Não precisamos nem perguntar por quê e já emitimos a certidão. Conseguimos fazer uma pesquisa patrimonial, uma pesquisa de bens com o CPF da Carol, com o CNPJ do RIB, né? Então, essa ampla publicidade que o Registro de Imóveis Nacional oferece, né, para o poder público e para os cidadãos em geral, é uma vantagem enorme. Eu fiquei surpresa quando eu verifiquei lá no Registro de Imóveis, que eu fui muito bem recebida, que eu não tinha como pedir uma certidão de uma matrícula, porque eles não trabalhavam com folho real, eles têm apenas um indicador pessoal. Então, se eu realmente tenho interesse no imóvel, eu preciso contratar um profissional, o Title Searcher, né, que é um profissional especialista em fazer busca nos indicadores pessoais e criar toda a cadeia de titularidade
e verificar se tem ônus, se não tem ônus, em várias bases informativas, não apenas no Recorder of Deeds, né? Precisa ir também ao tribunal, judiciário, verificar se tem algum ônus ambiental, se tem algum ônus também relacionado a um eventual divórcio. Então, as bases informativas, elas são pulverizadas e para nós não, né? Pelo nosso princípio da concentração, muito, muito importante hoje para nós, ou está na matrícula ou não está. E em relação ao custo, né? Algo que foi de grande importância na desconstrução da credibilidade do Doing Business, né? Inclusive, hoje, né, é um relatório do Banco Mundial que não está mais ativo, não está mais sendo realizado em função das suas inconsistências, em função das críticas em relação à forma como o ranking, né, dos 190 países era feito. Então, a grande falha nesse relatório, que classificava bem os Estados Unidos e classificava mal o Brasil, é que alguns custos não eram levados em consideração. Então, nós temos aqui o custo da certidão, o custo da lavratura da escritura pública, o custo do registro, né? Se nós não formos levar em consideração os impostos, que não tem nada a ver com o registro de imóveis. Retirando também a parte dos impostos, né, do Transfer Tax nos Estados Unidos, lá tem o custo do Title Search, que equivaleria à nossa certidão, mas é muito mais alto do que o valor da nossa certidão. Eles têm o custo também de um seguro do título, que é o Title Insurance, que nenhuma instituição financeira aceita conceder crédito se o adquirente não contrata esse seguro do título, e é um seguro caro, e que nós não temos esse tipo de seguro, né, aqui, porque nós somos a seguradora. E a contratação do advogado para transferir propriedade imobiliária. Nós temos 50 unidades federativas, né, nos Estados Unidos, e 24 delas exigem obrigatoriamente contratação de advogado pelos transmitentes e pelos adquirentes para a redação do contrato, do deed, né? E esse é um custo que nós não temos também, porque o título para nós é a escritura pública, né? Então, quando nós levamos em consideração esses custos, nós chegamos a um percentual de 0,7% sobre o valor do imóvel no sistema americano e 0,07% do valor do imóvel no sistema nacional, levando em consideração, né, que Santa Catarina, com uma base de cálculo de $1 milhão, que é o valor que o Doing Business considera. Mas se a gente trouxesse para valores mais assim, de Minha Casa Minha Vida, $100 mil, nós teríamos um custo de 0,7% sobre o valor do imóvel no Brasil, contra 1,8% sobre o valor do imóvel nos Estados Unidos, né? Então, a tese foi defendida em abril do ano passado. Há uma série de apontamentos, né, feitos em relação ao nosso sistema, como que a gente pode melhorar, e sim, a gente tem muito a melhorar, não é que a gente esteja assim, né, na reta final da maratona, nunca vamos estar, mas não dá para nós aceitarmos mais, nós profissionais do direito, nós registradores de imóveis, esses comparativos com o sistema norte-americano relacionado a segurança, eficiência e custo, sem rebater. Essa seria a mensagem, Carol. Perfeito. E nós fizemos uma live sobre o sistema, sobre a sua tese, que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição, que está incrível, que a gente debruçou mais detalhes, né? Então eu aprendi um pouco, porque eu ouvi primeiro a sua defesa, eu acompanhei, e fizemos essa live. Então, incrível, assim, a gente receber essa aula mesmo. Nós, doutores aqui, a gente sabe que a tese é um filho, né? e nós que passamos, né, anos e anos estudando sobre o tema e debatendo e pesquisando,
a gente ama falar sobre a nossa tese, a gente ama falar sobre os assuntos, né, de pesquisa. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E é uma inspiração, minha inspiração, inclusive, na dupla titulação, né, desde o início. Que, aliás, depois a gente faz, quando eu voltar, concluir esse filho, a gente vai fazer um pouquinho sobre a Espanha também. Agora, eu queria questionar um ponto, e aí sempre a gente tem que avaliar uma perspectiva contraposta. Nós sabemos que o nosso sistema de transmissão, por tudo que a gente viu e que foi estudado por todos que estão aqui, é formalmente mais eficiente que o sistema norte-americano. Pois então, por que, Lohane, o mercado imobiliário dos Estados Unidos é mais aquecido que o nosso? Então, Carol, essa pergunta é uma pergunta de múltiplas respostas. Acredito que um pouco do que os nossos colegas falaram já nos ajudam a ter alguma ideia, mas é uma pergunta que às vezes se impõe para nós quando nós defendemos o nosso sistema de registro. A verdade é que o direito americano, o sistema econômico americano, ele funciona melhor que o nosso, apesar do seu sistema registral. Então, eles precisam ultrapassar as barreiras do sistema registral para funcionar bem. Alguns colegas começaram a pesquisar sobre esse tema, um artigo do Dr. Leonardo Brandelli, que é colega do Dr. Marinho, lá em Jundiaí, que ele explica essa diferença por conta de instituições que teríamos no nosso país. Mas eu, na minha tese de doutorado, eu analisei um ponto, que seria a existência de decisões judiciais que trazem certa insegurança para o nosso sistema. Eu acredito que o nosso sistema é um dos melhores do mundo, que nós temos poucas exceções que não deixam vicejar, funcionar muito bem, mas a gente precisa apontar essas decisões, apontar esses casos para que a gente possa caminhar para um sistema melhor, como viemos caminhando, né? A palestra do Marinho deixou muito claro. Nós nunca temos conceitos jurídicos prontos no direito, né? Acho que todo conceito é um caminhar para. E o nosso direito, o nosso sistema registral tem caminhado para um lugar excelente, tem caminhado muito bem para um lugar de melhoria. E a gente continua caminhando. E eu acho que um dos últimos obstáculos que a gente precisa enfrentar são decisões judiciais que acabam reconhecendo direitos reais para direitos obrigacionais. Eu falo na minha tese sobre a súmula 84 do STJ, que reconhece, por exemplo, a possibilidade de utilização dos embargos de terceiro pelo promissário comprador que não tenha o título registrado. De fato, o promissário comprador não precisa registrar o título para opor os seus embargos, mas ele não pode desconstituir o direito real que está presente na matrícula por meio desses embargos. Isso tem que ficar bem claro. E a gente tem algumas poucas decisões que ultrapassam essa barreira. E nós temos ainda uma cultura no Brasil que não reconhece a importância do registro, não reconhece a importância dessa qualificação que foi falada pela Bianca, que foi falado pelo Marinho, né? O Marinho falou muito sobre o princípio da legalidade, a Bianca falou sobre a qualificação. A qualificação é o que traz esse princípio da legalidade para o nosso dia a dia, que concretiza o princípio da qualidade, né? O princípio da qualificação, perdão. E qualificar é atribuir essa qualidade de bom, de seguro. E essa qualificação precisa ser valorizada tanto pelos atores jurídicos quanto pela comunidade em geral. E nós costumamos ver algumas decisões que desmerecem o registro. Chegam a dizer que a pessoa que não registrou porque o registro era caro, porque o registro era difícil. E se nós olharmos os fundamentos dessas decisões, não há sequer a verificação da tabela desse registro. Eu já cheguei a ver uma decisão que foi para o STJ, tratava de um registro de compromisso de compra e venda, que aqui em São Paulo tem desconto, por exemplo, o valor era ínfimo perto do valor do imóvel.
A doutora Bianca exemplificou que não é verdade essa questão que o registro é muito caro. Muitas vezes as pessoas no Brasil preferem investir numa reforma da cozinha do que investir no registro do seu próprio imóvel. Porque se acredita depois que, não, isso vai resolver, eu tenho um contrato de gaveta. E essas decisões, apesar de serem poucas, elas colocam um germe de insegurança no nosso sistema. E a gente escuta alguns advogados dizendo que a gente precisa de due diligence, que a gente precisa, enfim, analisar outros dados além daqueles da matrícula. Nós tivemos a Lei 13.097, que foi um grande salto, mas, em verdade, há um artigo do Dr. Ricardo Dipp, que eu concordo muito, que nós nem precisávamos da Lei 13.097 para que o nosso sistema funcionasse bem e já afastasse situações que não tivessem registradas. A Lei 13.097 deu um salto, mas ela também serviu como um puxão de orelha, para que as pessoas voltassem a aplicar aquilo que já deveria ser aplicado. Então, eu acho que é importante que nós não nos esqueçamos desse funcionamento do sistema, dessa importância do sistema. E não é só eu que estou discutindo isso aqui, há um economista espanhol, o Dr. Benito Arruñada, e ele diz que, em geral, sistemas de direitos são atrapalhados por decisões, tem seu funcionamento literalmente atrapalhados por decisões judiciais que, vez ou outra, desconstituem aquilo que está na lei, aquilo que está no sistema. Então, uma coisa que os Estados Unidos têm de bom e que a gente pode usar é que as regras do jogo são claras. As regras do jogo são ruins, mas elas são claras. Então, quem entra no jogo sabe o que vai ganhar e o que vai perder. As nossas regras do jogo, elas são muito boas, são muito melhores, mas, eventualmente, elas não são claras. Então, nós precisamos realmente da ajuda de todos os atores jurídicos, sejam registradores, advogados, notários, principalmente o judiciário, para que apliquem devidamente a nossa lei e para que a gente possa realmente caminhar para um sistema registral de quase perfeição, digamos. Muito interessante, a gente está falando aqui. Eu tive um evento essa semana num congresso de Direito da Construção aqui do Paraná, e com pessoas incríveis. E eu fiquei com muito medo de comprar um imóvel. Aí eu tranquilizei o grupo, né? Mas uma estatística que a gente podia buscar via RIB, via colegas, é qual o percentual dessas decisões que impactam realmente. Porque, assim, acontece de ter problema. Eu sempre coloquei isso para eles, assim, eu tenho uma amostra aqui relativa, né, uma amostra média, de vez em quando dá problema, mas normalmente reverte, sabe? E era legal a gente buscar isso, até pra gente mostrar que isso é pontual, é isolado, que quebra a regra do jogo, que não tá certo, mas que isso é isolado, que isso não é a nossa base de sistema. Porque eu fiquei com muito medo, eu juro pra vocês, se eu tivesse que fazer tudo aquilo que me falaram ali, meu Deus, era impossível. Sim, é isolado e nós temos um sistema de responsabilidade civil, como a Bianca bem falou. Então, nós nunca deixaremos um usuário descoberto. Mas isso pode fazer com que algumas pessoas, querendo se precaver, por exemplo, contratem um serviço de advocacia para fazer a chamada due diligence. E isso não se coaduna com o nosso sistema, não é necessário. Nós fazemos uma qualificação muito pesada, muito criteriosa. Nós já gastamos muito com isso dentro do lado de cá do balcão do registro de imóveis. Então, isso realmente precisa ser extirpado. Embora seja uma, duas, são muito poucas. Mas, enfim, é aquele germe que não pode frutificar no nosso sistema. Outra coisa que a gente tem que até buscar tomar conhecimento para pontualmente trazer o envolvimento dos atores registrais, né, no sentido de evitar esse tipo de questão. Quem sabe a gente pode evoluir para isso. E agora eu queria perguntar para os três. Nós temos um sistema excepcional, com essa questãozinha aí de previsibilidade que a gente fez pontuação, mas assim, se fosse citar uma característica de um registro de propriedade de um outro país que seria interessante a gente ter aqui. Marinho, o que você diria? Para mim, o ponto primordial a gente poderia... Eu acredito que o nosso sistema já tenha isso, sob o ponto de vista formal, jurídico, mas não é um consenso ainda. Mas que é uma característica do direito registral espanhol e do próprio direito registral alemão, que é o princípio da fé pública registral,
ou seja, um princípio que vai proteger o terceiro adquirente de eventuais problemas ou vícios anteriores na cadeia de transmissões que não tenha sido levado à matrícula. Até a Bianca mencionou a questão do princípio da concentração, trazido aí pela Lei 13.097, e eu até já escrevi sobre esse tema. Eu entendo que a gente tem sim a concentração como um meio, ou seja, como uma forma de dar publicidade a essas informações, mas a gente foi além. Os artigos 54 e 55 da Lei 13.097 adotaram o princípio da fé pública registral e blindaram essas operações. Só que aqui entra em conta o problema, que é o seguinte: isso não é uma interpretação unânime e talvez nem sequer majoritária, provavelmente não é majoritária, e aí entra a questão que a Lohane mencionou. Nós temos que distinguir um pouco o aspecto jurídico puramente formal, o nosso sistema tem, e aí há uma questão de interpretação, e uma questão sociológica, que pode entrar tanto a questão de como a jurisprudência se forma, de como é a percepção dos juristas do país sobre aquela questão, e a própria cultura negocial, o ambiente de negócios do país. Acho que todas essas questões influenciam. Mas falando de um elemento que para mim é mais importante, é o princípio da fé pública registral, porque ele cria uma segurança jurídica dinâmica. Sai um pouco da segurança jurídica meramente estática, daquele que é o titular do direito, segundo a matrícula, e tira esse medo que você sentiu nesse congresso, tira esse medo, tira essa necessidade de diligências intermináveis que a Lohane mencionou, e traz a segurança de quem compra, estando de boa fé, de não havendo publicidade de algum potencial vício ou uma circunstância que pode afetar essa operação na matrícula, ela vai ter garantida a sua aquisição. Porque nós temos a questão da indenização. E, no fim, tudo se resume a decidir a seguinte questão: a quem cabe o imóvel e a quem cabe a indenização. E, inclusive, muitas vezes, o próprio titular do direito, vamos pensar em uma fraude contra credores, uma fraude à execução. É muito fácil para o autor da ação levar a matrícula, a distribuição da execução, levar a matrícula a penhora, e é muito difícil, em contrapartida, para o adquirente ficar verificando todos os distribuidores do país. Então, nós distribuímos melhor essa balança e prestigiamos a segurança jurídica dinâmica. Então, eu entendo que esse é o elemento que precisa vir, entendo que nós já temos, mas ele precisa ser reforçado, reconhecido e efetivamente aplicado. Perfeito. Bianca? Bem, eu acredito que nós poderíamos, do sistema norte-americano, reforçar o nosso sistema eletrônico. Então, eu considero hoje, que a gente já tem uma plataforma, mas ela ainda não é muito amigável para o usuário. No que ela é amigável, o usuário usa, como acontece com os pedidos de certidão, como acontece com as visualizações de matrícula, pesquisa de bens. Então, no que é fácil, o usuário hoje, aqui no primeiro registro de imóveis de Joinville, 80% da demanda já é eletrônica, em relação a esses pedidos que o usuário tem facilidade em usar o SAEC, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Mas em relação a protocolo de título, nós temos um grande limitador hoje, que é a assinatura eletrônica. Então, o registro de imóveis hoje, para transferência de propriedade, para constituição de garantia, para cancelamento de ônus, precisa exigir a assinatura qualificada, que é a ICP Brasil, e o brasileiro comum não tem ICP Brasil, porque não é comum e é caro, tem o seu custo. Então, nós temos autorização legal já para que haja uma regulamentação pelo CNJ em relação à assinatura eletrônica, e eu entendo que quando houver essa autorização para os registros de imóveis aceitarem a avançada, que seria a GovBR, que eu considero bem segura, principalmente ali no nível ouro, nós vamos ter muitos protocolos eletrônicos ingressando pela plataforma, que hoje, para nós aqui, é 15%. E nos Estados Unidos é o contrário, é 85% dos títulos de transferência de propriedade tramitando já eletronicamente. Então, o que eu gostaria que nós fortalecêssemos e aprimorássemos aqui nacionalmente, e que nos Estados Unidos funciona melhor do que o nosso sistema, é a tramitação eletrônica do título
e a facilitação do uso da assinatura eletrônica. Lohane, e você? Bom, acho que retomo o que eu já disse, retomo o que o Marinho falou novamente. Eu não acho que nesse momento nós precisamos de novas regras, de novas ideias. Nós precisamos cumprir devidamente o que já temos. Realmente, o princípio da fé pública, que eu concordo com o Marinho, que foi positivado no nosso direito, alguns defendem que já existia, com base no princípio da confiança. Esses princípios devem iluminar o nosso ordenamento e eles devem ser intransponíveis. Como o Marinho falou, sempre vai existir demandas. Em todo sistema, nós inevitavelmente vamos nos deparar com dois agentes econômicos brigando. Um que tem o registro e outro que tem a propriedade efetiva. E nós precisamos escolher de antemão quem vai ganhar essa briga. E os agentes econômicos dependem dessa decisão. As escolhas econômicas precisam dessa decisão prévia. Essa decisão não pode ser deixada ao acaso da melhor justiça do caso concreto, porque isso gera um efeito macroeconômico incalculável. Então, acho que isso é a principal medida a ser tomada imediatamente, porque, enfim, não precisamos mudar leis, não precisamos de processo legislativo, é uma questão de aplicação do sistema posto. Eu acho que a gente vai conseguir isso com bastante Ribcast, com bastante podcast, a gente vai conseguir implementar essa cultura jurídica. Eu estou achando que é um convite para a ação aqui. Tudo que a gente falou hoje é um convite para a ação. Eu estou saindo daqui muito, muito animada, muito engajada, com várias anotações, adorei muito essa aula, assim, com um mix de erudição, de conhecimento jurídico, etc., mas também com essa pegada econômica, foi muito bacana. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu quero despedir de cada um e queria que se despedissem dos nossos ouvintes e deixassem a eles uma mensagem. O que consideram como importante do registro de imóveis para a sociedade brasileira? Marinho, obrigada. Obrigado. Gostaria de, então, também convidar os nossos ouvintes para esse manifesto em prol do registro de imóveis aí que a Carol falou. Realmente, para mim, o sistema registral imobiliário ele é apaixonante, foi o que eu escolhi para a minha vida, mas não só por isso. Me parece que, ao mesmo tempo em que ele garante fatores econômicos, nós temos também um lado social muito forte, na parte de regularização, na parte de garantia da dignidade das pessoas. Muitas vezes parece que é só um papel falando da propriedade, mas esse papel abre portas para o crédito e abre portas para realmente melhorar a situação das pessoas. E também o registro de imóveis atua na proteção ambiental, atua no combate a eventual lavagem de dinheiro, a questão tributária. Então, me parece que o registro de imóveis ele é um grande parceiro de todos os setores, tanto do Estado, quanto do mercado econômico, quanto da sociedade e, inclusive, dos vulneráveis. É um grande parceiro para garantir segurança e o direito de todos. Então, realmente, vamos... E a mensagem final é aquela que consta na capa de qualquer escritura pública. Quem não registra não é dono, então quem está ouvindo, se tiver um título na gaveta, por favor, leve ao cartório para garantir que você terá segurança jurídica estática e dinâmica. Obrigado. Perfeito. Bianca? Gostaria de agradecer principalmente a poder fazer parte, né, desse debate com colegas tão incríveis, né, como Marinho, a Lohane. Agradecer o teu convite, Carol. Estou ansiosíssima para participar e presenciar e prestigiar a tua defesa de tese, em que tu vais, né, trazer todo o comparativo com o sistema espanhol. Tenho certeza que a gente vai aprender muitíssimo contigo. E aí nós três temos que daí depois fazer um outro podcast para a gente te questionar e te fazer um monte de pergunta. E a mensagem, né, final, fora essa fantástica aí do Marinho, é assim, que as pessoas sintam orgulho do que a gente tem. Vamos acabar com essa nossa... mania de, crise de tupiniquim, mania de criticar o que é nosso, elogiar o que é do outro, né? E vamos defender o registro de imóveis, porque é ele que hoje permite que a gente consiga fazer negócios, ter a casa própria,
crescer, prosperar com segurança e com tranquilidade, né? Que é o que todo mundo busca. Então, essa é a minha mensagem. Vamos ter orgulho do que é nosso e elogiar o que é nosso, reconhecer e defender. Perfeito. Lohane. Bom, agradeço realmente o convite, essa oportunidade de estar aqui do lado dos colegas, é sempre uma delícia discutir e falar sobre o registro de imóveis. E eu vou acabar sendo repetitiva, falar que o que a Bianca disse é verdade, valorizem as instituições registrais. Nós temos uma instituição fenomenal. Eu acho que as pessoas devem procurá-la, usá-la, porque funciona muito bem. Enfim, e ressaltando que o Marinho disse, quem não registra não é dono, e quem não registra não dorme em paz, tranquilo, no seu teto. Então, basicamente é isso. Venham conhecer os cartórios da sua cidade, valorizem e tragam seus títulos. E realmente, nós vivemos uma outra era do registro de imóveis. Nós estamos no registro de imóveis 4.0. Eu convido os nossos ouvintes a conhecerem os registros de imóveis, referências aqui, Palmital, Joinville, Jundiaí. Convido também quem quiser tomar um café conosco aqui em Londrina. Quero agradecer imensamente, agradecer a você que nos ouve e também que chegou agora. E quero convidar os nossos ouvintes a contar as suas histórias, a contarem as suas histórias sobre o registro de imóveis. Nós estamos com uma campanha que é Conte Sua História. Acesse o registrodeimóveis.org.br, acesse o banner de 180 anos e conte a sua história. E, por fim, agradeço mais uma vez aos 3 que estão aqui e peço para acessar o Ribcast no Spotify, no Deezer ou no YouTube. Todo dia 21 de cada mês nós teremos um novo episódio. Muito obrigada, até breve, até o próximo, pessoal!